Muito bem, queridos amigos e irmãos, é hora de compartilharmos a palavra de Deus e eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia, se você puder, se não, tome nota desse texto para que você depois venha meditar, não é? Está na Epístola de Tiago, capítulo 1, versículos 2, 3 e 4. E o texto bíblico já nos ensina dizendo assim: Meus irmãos, tende por motivos de toda alegria o passardes por várias provações, sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança, ela deve ter ação completa, para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Quando eu leio esse texto, e é tudo isso que nós falamos aqui, dos comentários que a Carol puxou aqui já no início do programa, e agora eu começo dizendo, é exatamente aquilo que o Espírito tem nos dito. Ser cristão não nos torna ou não nos faz imune aos problemas, às dificuldades da vida. Ser cristão não nos coloca num patamar diferenciado de alguém, não quer dizer que a nossa vida, ainda que creamos num Deus todo-poderoso, nesse Deus top de linha, não faz da gente assim isentos de passar por essas lutas e provações. Por isso, eu posso te dizer, a chapa está esquentando. Por que desse tema? Porque a gente sofre tribulação todos os dias. Em alguns textos, em outras versões aqui, a Bíblia diz assim, mas quando passardes, não fala se passardes. Se é diferente de quando. E o quando é exatamente a que todos vamos passar de uma forma ou de outra, num grau maior, num grau menor. A tribulação do outro pode ser gigante para ele, mas a gente pode vê-la como pequenininha. Talvez o problema para o outro pareça pequeno demais, mas para a gente se torne um problemão gigante. A vida cristã, ela tem esse contexto. Então, qual que é a origem dessas nossas tribulações? Qual que é a origem também da alegria que a gente deve ter quando passar por essas tribulações? Primeira coisa que a gente tem que pensar é sobre as circunstâncias que nos envolvem. Por exemplo, a perda de emprego, as doenças, as ilusões da vida, algumas lesões, problemas conjugais, tanta coisa que vem para a nossa vida, são questões circunstanciais. Essa, ainda que venham e nos atinjam de fora para dentro, elas não devem mudar o rumo da nossa vida. Aqui, o texto que lido fala de uma perseverança. Por isso, a circunstância, ela não pode mudar a sua perseverança. Outro ponto interessante que o texto nos ensina, quando a gente pensa nas tribulações, é que elas podem ter origem nas tentações que nós passamos pelo dia a dia. Não é verdade? Jesus, ele foi lá, fez o seu jejum, ele ali durante 40 dias, ele passou por aquele jejum severo. E aí onde que ele foi atendado? E como ele foi tentado? Exatamente por aquela condição que ele mais precisava, que era o pão. O diabo não chegou para ele e falou assim, olha, faça com que essas pedras virem pães se você é filho de Deus? Interessante, né? O diabo, ele sabe qual que é o nosso calcanhar de Aquiles. Por isso, nós precisamos nos prevenir dessas tentações. A palavra de Deus, e uma vez a Carol trouxe uma mensagem linda sobre isso, onde, se o teu olho te faz pecar, arranca. A mão, corta. Melhor você ir cego para o céu e maneta do que você ir vendo e tocando tudo e indo para o inferno. As tentações, elas estão aí e elas batem à nossa porta. Por isso, nós temos que tomar também que uma das origens dos nossos problemas são os nossos pecados. Por exemplo, se a gente não cuida da saúde e ficamos doentes, expomos a nossa saúde, ficamos doentes, isso é pecado. Olha que tribulação terrível que é a doença, que é a enfermidade. Muitas vezes por nossa própria culpa. Então esse é o nosso próprio pecado. Às vezes estamos envoltos em dívida porque nós pecamos. Eu aprendi que dívida é viver num padrão acima do que não é o nosso. Isso é um pecado.
Talvez seja esse pecado aí da ganância, da soberba, do orgulho. Então nós nos colocamos nas provações em ocasião dos nossos próprios pecados. Agora, qual deve ser a nossa reação diante desses problemas? Tiago aqui nos ensina que devemos passar a ter por motivo de toda alegria. É assumir o controle da nossa mente, como a Carol disse hoje, é chegar a Deus, obrigado pelo dia, obrigado Espírito Santo pela sua vida, obrigado pela saúde, obrigado porque eu estou passando essa provação, eu vou crescer. É você que ter esse condicionamento mental diferente, mais ou menos o que o apóstolo Paulo diz, não vos conformeis com esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Então, é transformar, é saber que Deus ele vai te mostrar um propósito dentro disso. Talvez é fazer confissões de fé. O que é isso? Deus, hoje eu tenho um problema gigante para eu resolver. Eu estou no meio de um redemoinho, mas eu creio no Senhor, eu confio no Senhor. Ainda que nada à volta aconteça. Por isso, é tempo de perceber as oportunidades nas dificuldades. Uma breve história. Um cidadão foi mandado para uma cidade onde todos andavam descalços. Ele era representante de calçados. Na hora que ele chegou nessa cidade, que ele olhou para todo mundo andando descalço, na mesma hora ele ligou para a empresa e falou, olha, não fica aqui um dia, não vou vender nada, ninguém aqui usa sapato, não dá. No dia seguinte, ele veio embora, mandaram um outro vendedor. Na hora que este viu todos descalços, ele já ligou para a empresa, falou, olha, pode mandar aí vários caminhões de sapato que eu vou vender tudo. Ou seja, a oportunidade na dificuldade. É assim que os olhos da fé devem nos conduzir, olhando adiante, não olhando num palmo adiante do nosso nariz, olhando lá na frente, essa visão além do nosso alcance. E qual é o resultado disso tudo? Nós seremos testados na nossa fé. As expectativas, o que é essa aprovação? É a expectativa de uma aprovação em uma prova. Isso é o resultado da fé. Não é assim que a gente faz quando a gente está na escola? A gente não precisa passar de ano, por isso nos submetemos às provas. Para termos a nossa carteira de habilitação, não precisamos de nos submeter a essas provas. Então, seremos testados na nossa fé, seremos mais resistentes, porque perseverantes. Sabe aquele defeito de caráter que talvez você já pensou que tem, como eu tenho e estou lutando para mudar isso, que é começar e não terminar? Pois é, vamos aprender a ir até o final, caminhar até o final da jornada e de tudo aquilo que formos empreender. E também, claro, para fechar, maturidade e integridade. Nós não seremos mais cristãos melindrosos. Qualquer coisinha que fala com a gente abate. Qualquer coisinha que nos acontece, blasfemamos, falamos mal, murmuramos, reclamamos, choramos. Ó vida, ó céus. Não, seremos íntegros. Íntegro quer dizer inteiro. Seremos prontos o tempo todo. E eu te pergunto, e se ainda der errado? A palavra te responde, ainda assim se alegre. Então, se a chapa está esquentando, se alegre no Senhor, que as bênçãos virão sem medida sobre você. Amém. Que bênção, Serginho. Glória a Deus.